Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com o Estatuto do Desarmamento aqui no frio do sul do Brasil, em Florianópolis, tá? Temperatura bem fria, mas bora lá, professor, bora esquentar, né? Os tambores aí, justamente com o Estatuto do Desarmamento. Então, ó, bora lá, bora finalizar o Estatuto, né, na noite de hoje. E a gente vai tratar do que, primeiramente, professor? A gente vai tratar dos crimes e das penas. Ah, peraí, professor, mas isso cai no meu concurso, essa parte do estatuto? Ó, em regra, a cobrança do estatuto do desarmamento é geral, né? Em todos os concursos. Porém, alguns concursos selecionam partes. E não necessariamente essa parte está em todos os concursos. Então dá uma olhadinha no edital do seu concurso para ver se tem, né, o Estatuto do Desarmamento como um todo. Da Polícia Federal é o Estatuto do Desarmamento inteiro, né? Break Time Lo-Fi presente aqui, ó, pessoal, a Fátima estava falando ali das aulas de direitos e garantias fundamentais. Vou dar uma olhadinha, viu, Fátima? Mas pode ter sido algo temporário aqui da transmissão, né? Uma queda aqui da internet, tá? Mas ó, bora lá, TV Concurso, 24 horas no ar, acompanha aí constantemente, né, as transmissões e retransmissões ao vivo que o professor faz, e sempre, né, a aula fica disponível no vídeo em upload, na aba vídeos do canal, na playlist, nas salas virtuais de estudos. Então assim, ó, vocês não podem, né, reclamar já, não tem conteúdo para estudar para provas de concursos públicos no Brasil. Tem. Só saber usar a lupinha ali do YouTube, né? A pesquisa do YouTube. E aqui no canal o professor está sempre produzindo, organizando, distribuindo conteúdo gratuito e de qualidade para todos vocês desde 2010, né? O canal mais antigo aí de direito constitucional da América Latina. Aliás, não só o mais antigo, como o primeiro, né? Como eu sempre brinco aqui, ó, quando eu cheguei tudo era mato, tá? Tudo era mato, né? Mas enfim, ó, bora lá, bora tratar dos crimes e das penas, né? Tratando aqui do Estatuto do Desarmamento como um todo, tá? Bem, capítulo 4 dos crimes e das penas, né? Aí vem, ó, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Peraí, professor, quando eu falo, né, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, significa que eu não segui as regras do Estatuto do Desarmamento para ter a arma de fogo em minha casa, ok? Então aqui, ó, bora lá, ó, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Aí, ó, qual que é a conduta típica, ó? Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição. Quando tem questão aqui, ó, eles tiram o acessório, tiram a munição, né? De uso permitido, beleza, mas em desacordo com a determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, né? Então você possui e mantém a arma de fogo sob sua guarda, mas em desacordo com o Estatuto do Desarmamento e a sua regulamentação. Ah, professor, qual é a pena, né? Detenção, ó. Aí vem o examinador aqui, ó, e troca por, né, por reclusão. Não, não é reclusão, detenção de 1 a 3 anos e multa, tá? Gente, o período não é muito comum de prova, tá? O que o examinador fica mais perguntando aí sobre pena, é claro que existem concursos e concursos, né? Mas assim, quando você tem ali uma cobrança do Estatuto do Desarmamento, que não é uma cobrança tão importante, por exemplo, como para carreiras policiais, tá? O que você tem que lembrar? Ficar de olho se é detenção ou se é reclusão. Ah, professor, estou estudando para a Polícia Federal. Ah, professor, estou estudando para a Polícia Militar do meu estado. Aí vale a pena ficar de olho em tudo, tá? Então aqui, ó, detenção de 1 a 3 anos e multa. Ou seja, não é ou multa, não. Você que se prepara para carreiras policiais, ó, fica de olho nisso aqui, tá? Detenção de 1 a 3
e multa, mais multa, tá? Então tá aí, ó, né? Possuir ou manter sob sua guarda a arma de fogo em, né, desacordo no interior de sua residência, né? Ou local de trabalho, né? Em desacordo com o Estatuto do Desarmamento. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. O artigo 12 vale a pena marcar, tá? Então aqui, ó, né? A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, vale a pena marcar uma questão recorrente aí em termos de penas, né, dos crimes e das penas. Bem, omissão de cautela, nem tanto, ó. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Então aqui, ó, você tem a arma em casa e não tem o menor cuidado com essa arma em casa, inclusive tendo, né, crianças no recinto, pessoas, né, com deficiência mental que podem fazer um uso muito indevido dessa arma. Então, ó, você é responsável pela arma que você tem em casa. Então, pelo amor de Deus, se você tem uma arma em casa, a coloque, deixa em um local seguro. Observe as cautelas necessárias. Não deixe de observar as cautelas necessárias aí, ó. Por quê? Porque isso é crime, ó. Deixar de observar, olha aqui, ó, a conduta típica presente aqui, ó. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa com deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. O que você agiu? Você agiu, né? De que forma você agiu, melhor dizendo? Com omissão de cautela, ok? E aí vem, ó, detenção de 1 a 2 anos e multa, né? Então, ó, de novo, ó, é uma detenção de 1 a 2 e multa. Tranquilo? Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que esteja sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Lembrando, quando é uma questão do Estatuto do Desarmamento, 24 horas, ok? Então aqui, ó, nas mesmas penas, detenção de 1 a 2 anos e multa, ou seja, também é omissão, né, de cautela, beleza? Ó, também é omissão de cautela, né? Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial. Ó, tem que registrar a ocorrência policial, mas e comunicar à Polícia Federal, ok? Então, ó, você pode deixar de fazer a ocorrência policial? Não, ó. Deixar de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório e munição que esteja sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato, ok? Então, ó, registrar ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal, ok? Tanto um quanto o outro, beleza? Então, sempre atenção com esse parágrafo único. Ó, o parágrafo único, se a gente observar aí a lógica, né, a linha de raciocínio do conteúdo programático no âmbito do concurso da Polícia Federal, ele tem mais chance. E aí, repito, ó, no âmbito do Estatuto do Desarmamento, 24 horas depois de ocorrido o fato, ok? Beleza. Qual que é o próximo crime, professor? Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Mas peraí, professor, nós já vimos isso. Não, nós vimos a
posse irregular. Agora é o porte ilegal de arma de fogo. Na formatação do slide aqui, gente, né, acabou não dando a quebra de página aqui, ó. Era para ter saído, né, na página seguinte, ó. Estão vendo que deu a quebrinha errada aqui, ó. Isso foi erro de conversão, tá? Era para ter convertido tudo na página necessária aqui, ó. Mas enfim, né, o professor tá percebendo isso aqui agora. Agora que eu baixei o PowerPoint aqui, né, e que fez, obviamente, a conversão do arquivo que eu tinha preparado aqui no Google Docs, tá? Teve essa quebrinha. Mas, ó, bora lá. O importante é a gente ter o conteúdo necessário aqui, ó. Então, qual que é o próximo crime agora, ó? Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Bora colocar na página seguinte aqui, ó. Olha aqui, ó. Porte, ó. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Beleza? Bom que a gente ratifica ainda mais, né, as condutas típicas aqui, ó. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14. Podem marcar, hein? Comum de prova também, ó. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, ó, informação importante, tá? Ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Peraí, professor. Então não é só o ato de portar, de estar com a arma, né? Configurando porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Não, mas se você detém, se você adquire, se você fornece, se você recebe, em algum desses momentos, você está portando, ó, tá? Você tem depósito, você transporta, você cede, ainda que gratuitamente, você empresta, você remete, emprega, mantém sob sua guarda ou oculta arma de fogo, acessório ou munição. Vocês concordam comigo que em algum momento aqui você está portando? Então é por isso que o porte aqui, ó, tem um conceito genérico, uma extensão genérica, né, do sentido de portar. Então não é simplesmente estar portando, mas é portando, né, e necessariamente para fazer todas as outras situações, em algum momento você estava portando ou está portando a respectiva arma. Então você portou de forma ilegal arma de fogo de uso permitido, ok? Então não é só o portar, é portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ocultar a arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Opa! Atenção, hein? Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Professor, até então era detenção. Sim, ó, mas agora não, ó. O porte, reclusão. Ah, professor, a posse, detenção. Exatamente o que as bancas examinadoras costumam fazer. Elas tendem a comparar o artigo 14, ó, com o artigo 12. O artigo 12 é possuir ou manter sob sua guarda, né, em desacordo com a determinação legal, no interior de sua residência, né, ou local de trabalho. É a posse. A posse aqui, ó, só para a gente lembrar, né, da conduta, ó, a posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Então, o que o examinador faz? Ele chega aqui no artigo 14 e compara com o artigo 12 no tocante à pena. Aqui, ó, é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, ó,
porte, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Porte, reclusão de 2 a 4 anos e multa. E a posse, professor? Posse, detenção. Detenção de 1 a 3 anos e multa, né? E repito, se lá ele vai comparar com a posse, aqui na posse ele vai comparar, o examinador vai comparar com o porte, ok? Então é por isso que eu falo, os mais importantes e mais recorrentes, artigo 12, posse, de forma irregular, no interior da residência ou local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa, ok? Posse irregular, detenção de 1 a 3 anos e mais multa. Beleza, professor? E o porte? O porte é portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reclusão. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Tranquilo? E outro detalhe sempre muito questionado em concursos públicos, é isso aqui, Olha o parágrafo único do artigo 14. O crime previsto nesse artigo, no crime de porte ilegal, é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Então, peraí, professor, deixa eu entender. Eu estou portando a minha arma. Então, você tem a posse e não o porte. Se você está portando a sua arma de fogo quando você não poderia portá-la, você infringe, você comete o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Mas o que você tem que lembrar? Aqui, não vai ser, inafiançável, ok? Em regra, o crime é inafiançável. Mas se for a sua arma que você tem posse legalmente, aí não é inafiançável. Tranquilo? Ou seja, é um crime afiançável. Show de bola? Então, parágrafo único. O crime previsto nesse artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Show de bola? Show de bola, Bora lá, Disparo de arma de fogo. Aqui, só um detalhezinho, Deixa eu só colocar no marca-texto aqui, E, sinceramente, deixa eu ler mais uma vez isso aqui, para você ouvir a minha voz no seu domingo de prova, hein? Depois não digam que eu não avisei. Artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena: reclusão. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. O crime previsto nesse artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Tranquilo? Depois não digam que eu não avisei, hein? Que era uma questão importante em termos de concurso, tá? Bora lá, qual que é o próximo crime, professor? Disparo de arma de fogo, Então você tá lá no aeroporto, por exemplo, E tem um disparo de arma de fogo lá, de forma totalmente desnecessária, Ou em qualquer outro lugar, mas enfim, Disparo de arma de fogo aí, Artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Ok?
Então você está lá, por exemplo, no aeroporto, né, manuseando uma arma, não sei para quê, ok? E tem lá o disparo da arma de fogo. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, né? Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, ó, de novo, ó, reclusão. Beleza? Então, ó, reclusão de 2 a 4 anos e multa. E de novo, ó, parágrafo único, o crime previsto nesse artigo é inafiançável. E aqui não interessa, tá? Se a arma é a arma que você tem posse ou se a arma não é a arma que você... Se é a sua arma ou não. Não interessa. Beleza? Então o importante é aqui, ó. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. E o parágrafo único. O crime previsto nesse artigo é inafiançável, tá? Próximo crime, professor. Qual que é o próximo crime aqui, ó? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eita! Você tem posse, ou pior, porta de forma ilegal uma arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas aqui, ó. Ok? Então, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, né? Então, ó, próximo crime aqui, ó, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Vamos lá, ó. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, né? Emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou, né, regulamentar. Pena: reclusão, tá? De 3 a 6 anos e multa. Espera aí, professor. O que eu tenho que lembrar aqui? Aqui, gente, o examinador faz isso aqui, ó. Ele compara com o artigo 14. Porque o artigo 14 é o porte da arma de uso permitido. Aqui, ó. Porte, né, ilegal de arma, mas uso permitido, não de uso restrito. Mas qual que é o detalhe que o examinador compara? A pena. Aqui, ó, reclusão de 3 a 6 anos e multa. No 14, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então percebam que o mínimo e o máximo, obviamente, são maiores, né? Por que eu tenho mínimo e máximo maiores aqui, professor? Ora, justamente porque é uma arma de uso restrito, ó. Arma, né? Acessório ou munição de uso restrito. Aí é claro que a pena mínima e a pena máxima precisam ser maiores do que o porte ilegal da arma de uso permitido. Então percebam que, em termos práticos, objetivos de prova, é uma sequência de comparações muitas vezes. É o 12 comparado com o 14 comparado com o 16, ok? Percebam aí pelas questões. Se vocês pegarem questões anteriores de concurso, vocês vão perceber que o examinador gosta muito de trabalhar com isso. O 12 comparando com o 14, que compara com o 16, tá? Então bora lá, bora perceber outros detalhes aqui. Ó, parágrafo 1º, por exemplo, ó. Nas mesmas penas incorre quem suprime ou altera marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Espera aí, professor. Então, reclusão de 3 a 6 anos e multa se eu suprimir, alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato, né? Ah, eu tive uma raspagem ali da numeração da arma. Opa! Reclusão de 3 a 6 anos e multa, ok? Então o que a gente tem que lembrar aqui, ó? Nesse tipo de conduta, reclusão, né? 3 a 6
anos mais multa. Tranquilo? Então, ó, o mesmo carimbo, né, da pena do artigo 16, beleza? 3 a 6 anos mais multa. Reclusão, 3 a 6 anos mais multa. Show, professor? Bora lá, ó. Nas mesmas penas incorre quem? Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Então foi feita uma modificação que, né, dificulta a identificação com relação, né, ao projétil, à bala e à respectiva arma, por exemplo. Entenderam? Então eu tenho, né, essa modificação dificultando, seja a investigação por parte da autoridade policial, seja por parte do perito, ou mesmo, né, o próprio juiz. Espera aí, professor, para essa conduta, reclusão e, né, 3 a 6 anos mais multa. Beleza? Então, ó, mesma característica. 3. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Possuir, detiver, fabricar. Então você roubou produtos químicos, não à toa o pessoal da Polícia Federal aí, ó, estuda, né, toda a regulamentação referente à fiscalização e controle de produtos químicos, sobretudo os produtos que podem ser utilizados para esse tipo de conduta típica aqui, ó. Então, ó, você possui, detém, fabrica ou emprega artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reclusão, 3 a 6 anos mais multa, né? Ó, substituiu multa aqui sempre pelo cifrão aqui para ficar mais fácil no nosso carimbo aí, beleza? Então, ó, possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ah, professor, mas eu só estava ali na passeata, peguei uma garrafa com gasolina, coloquei justamente, né, um pano ali na boca, acendi e atirei no policial, fiz um simples coquetel molotov. Pois é, tá aqui, ó. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, né? 3 a 6 anos e multa. Beleza? Né? O exemplo que eu dei foi exagerado, né? Porque se você atirou no policial, você teve outras intenções também, tá? Mas, ó, enfim, você fez e utilizou aquilo ali, ó. Obviamente, né? Você tem aí essa conduta. E não necessariamente tem que ter utilizado, né? Ó, possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reclusão, 3 a 6 anos, mais multa. Podem, né, tomar cuidado com isso aí também, ó. 4. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Ok? Então aqui, ó, peraí, professor. Mas no 3 eu tinha modificar as características da arma de fogo, de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Ó, deixa eu retificar aqui, ó. O exemplo que eu dei do 3 não foi o melhor exemplo. Por quê? Porque, na verdade, a conduta que eu exemplifiquei no 3 aqui, ó, é a conduta do 4, ó. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação
raspado, suprimido ou alterado. Ah, não, professor. Não, peraí. Aqui tá certo, ó. No 2, eu raspei. Ok? No 4, ó. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer. Ok? Meu exemplo lá no 2 está certo mesmo. Ó. Só retificando a retificação. Beleza? Então, só para ficar bem claro aí, ó. No 2, você pode ter justamente aquele que raspa. Então, você teve justamente ali a conduta de raspar. Agora, no 4, ó, portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Então você está portando, você possui, você adquire, você transporta, você fornece. Entenderam a diferença? E cuidado, ó, eu nunca tinha parado para analisar detalhadamente aqui, ó. Aqui pode ser justamente uma questão comparativa, ó, entre, né, o inciso 2 e o inciso 4. O raspar a numeração está no 2, ó. Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. E no 4, portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, tá? De qualquer forma, né? A pena aqui, ó, é a mesma, né? Reclusão 3 a 6 anos, né? Mais multa. Tranquilo? Beleza. 5, ó. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Ó, podem marcar. Já caiu em concurso anteriormente, inclusive, tá? Bastante atenção aí, ó, com relação, né, ao parágrafo 1º, inciso 5. Vejam aqui, ó. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Então, qual que é a pena? Pena, né? Reclusão mais, né, 3 a 6 anos mais multa. Beleza? Ó, cuidado com a comparação do 2 com o 4 e cuidado com o 5 aqui também, ó. 5 também é uma questão comum de prova. Bora lá, professor. 6. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Então, ó, falei do 6, reclusão, e aqui, ó, 3 a 6 anos, né? Pera aí, ó. 3 a 6 anos mais multa. Show de bola? Mais multa aqui, ó. Beleza. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º desse artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, e não simplesmente de uso restrito, mas de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Podem marcar também, ó. Você que se prepara para provas da FGV. FGV não adora contar historinha lá no enunciado? Aí conta uma historinha e lá no meio do enunciado da FGV tá que é uma arma de uso proibido. Se for uma arma de uso proibido, reclusão de 4 a 12 anos, né? Em termos de prova, em termos práticos e em termos de prova aí, né? Ó. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º desse artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos, tá? Ó, importante, tá? Eu vou colocar aqui, ó, uma tela de prova no artigo 16, mas sobretudo para as carreiras policiais, tá? Tela de prova, ó. Você que se prepara para a Polícia Federal, você que se prepara para uma polícia militar, polícia civil do seu respectivo estado, do Distrito Federal, cuidado com o 14, né? O 14 tem diversos elementos
que o examinador tende a usar, que chamam a atenção do examinador. Beleza, professor? Próximo crime aqui, ó. Próxima conduta típica aqui, ó. Comércio ilegal de arma de fogo. Então, bora colocar aqui, ó. Bora colocar, né, no nosso slide aqui, ó. Comércio ilegal de arma de fogo. Professor, bora aqui, ó. Artigo 17. Importante para a Polícia Federal? Sim, ó. Você que se prepara para PF, hein? Cuidado com isso aqui, ó. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar, tá? Então, a utilização também, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ok? Então, ó, comércio ilegal de arma de fogo. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, atenção, igual, né? O agravante do uso proibido do parágrafo 1º do artigo anterior, ó, 6 a 12 anos mais multa. Então, o importante aqui, ó, é isso aqui, ó, 6 a 12 anos mais multa, pena de reclusão, comércio ilegal de arma de fogo. Ok? Então tá aí, ó, né? Bem, parágrafo 1º. Equipara-se a atividade comercial ou industrial, para efeito desse artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, tá? Aqui, ó, questões falando exceto, ressalvado, o exercido em residência. Claro que, inclusive, né, gente, tá tendo uma finalidade comercial. Então é óbvio que, inclusive, o exercido em residência. Beleza? Ó, como eu disse para vocês, uma questão importante, o comércio ilegal de arma de fogo, sobretudo para os concursos da Polícia Federal. Professor, já que é importante, repete para a gente aí, ó, repito, tá? E colocando a caneta marca-texto aqui, ó. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reclusão de 6 a 12 anos e multa. Tela de prova. Tela de prova, sobretudo para os concursos da Polícia Federal. Equiparam-se à atividade comercial e industrial, para efeito desse artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive, né, o exercido em residência. Inclusive o exercido em residência. Tranquilo, professor. Parágrafo 2º, ó. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Peraí, professor. Isso tem cara daquela clássica jurisprudência que, com o passar do tempo,
veio a integrar o texto legal. Era no passado, num passado distante, diga-se passagem, né, uma argumentação muitas vezes dos advogados de defesa. Ah, mas ele entregou para o policial disfarçado, mas era um policial. Gente, é claro que não tem pé nem cabeça, né? Então aqui, ó, o que eu tenho que observar e que significa também, né, o comércio, ó, comércio ilegal de arma de fogo. Então aqui, ó, de novo, ó, comércio ilegal de arma, comércio ilegal de arma de fogo. Professor, repete para a gente aí, principalmente porque nós estamos aqui estudando para a Polícia Federal. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado. Ele estava lá, investigando, disfarçado, exercendo, né, a função de polícia judiciária, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Ora, se o agente estava lá disfarçado, é porque existem, né, elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Beleza? E aqui, ó, sempre lembrando, qual é a pena? A pena aqui, ó, reclusão. E aí, ó, 6 a 12 anos, né? Mais multa. Tranquilo aqui, ó? Só para ficar bem claro, ó. 6 a 12 e multa. Show, professor. Tráfico internacional de armas de fogo. Ó, se tem um que despenca nos concursos da Polícia Federal, é tráfico internacional de armas, né? Então, ó, para aqueles, né, que são fãs do filme O Senhor das Armas, com Nicolas Cage, já assistiu? O professor já assistiu. O professor trabalhava em locadora, na época que tinha locadora, tá? E o professor gostava muito de filmes de suspense, policial de suspense, então, sensacional, né? E eu lembro que quando veio, né, o Nicolas Cage lá com O Senhor das Armas, foi um sucesso em todo mundo que gostava desse tipo, né, de arma, porque inclusive tem contextos geopolíticos interessantes, né? Mas enfim, né, tirando esse detalhe, né, se você gosta, ó, a dica, agora já que são futuros policiais muitas vezes que estão aí, ó, procurem um filme, tá no Disney Plus, se eu não me engano, tá? Chamado Fogo contra Fogo, com o Robert De Niro e o Al Pacino. São 3 horas de filme, tá? São 3 horas de filme. Mas, ó, Fogo contra Fogo. Um filme policial. Tem uma cena lá de tiroteio. Se você gosta de cena de tiroteio, Fogo contra Fogo. Sensacional. O professor indicava na época dele de locadora e os policiais adoravam. Mas, enfim. Então, ó, bora lá, bora voltar para a aula aqui, é que eu lembrei do meu tempo de blockbuster aí, né? E de assistir 3 filmes por dia, muitas vezes um filme policial. Mas aqui, ó, tráfico internacional de armas de fogo aqui, ó, se tem um concurso onde isso pode ser cobrado, sem dúvida alguma, é o concurso da Polícia Federal. Olha aqui, ó, artigo 18. O que eu tenho no âmbito do artigo 18, professor? Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Tráfico internacional de armas. Artigo 144, ó, 44, parágrafo 1º da CF 88, né? E mais precisamente aqui, ó, inciso 1 mais inciso 2, parte final do inciso 1 e todo, né, o inciso 2 ali, ó, dá para você colocar também, né, no âmbito constitucional aí, ó. Tráfico internacional de armas de fogo. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente. Beleza? Então, ó, artigo 18, importante.
Pena, atenção para a pena do tráfico internacional de armas, né? Ah, professor, TIA, né? Então, TIA, igual muitos concurseiros gostam de colocar aí, ó, tráfico internacional de armas, reclusão de 8 a 16 anos e multa. Então aqui, ó, reclusão 8, né, a 16 anos mais multa. Beleza? Martela isso na sua mente aí, ó. Reclusão de 8 a 16 anos e multa. O que, professor? O tráfico internacional de arma de fogo. TIA. Tráfico internacional de arma de fogo. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente. Pena, reclusão de 8 a 16 anos e multa. Ah, professor, mas também despenca o parágrafo único. Sim, também despenca o parágrafo único. Parágrafo único aqui, ó. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente a agente policial disfarçado, quando presentes os elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, né? De novo, né, o mesmo contexto aqui, ó. Foi feita a entrega a um agente policial disfarçado. Mas se ele está disfarçado fazendo esse tipo de investigação ou no contexto de uma investigação, é porque está presente, né, ou estão presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, ok? Então incorre aí na mesma pena, 6, né, 8 a 16 anos e multa. Tranquilo? Então bastante atenção aí, ó, né, com relação ao artigo 18. Ó, como eu disse, hein, para a Polícia Federal, artigo 18, uma excelente perspectiva de cobrança, uma excelente pedida. Não deixem, tá? Não deixem de estudá-lo. E aproveita, obviamente, né? Estudo 19. Olha o que eu tenho aí no 19. Aumento de pena. Para o 17 e para o 18. Olha aqui, ó. Então, ó, tanto para o 17, o comércio ilegal de arma de fogo, tá? Como também para o tráfico internacional de arma de fogo, ok? Então, ó, só um detalhezinho que agora que eu lembrei, ó, tem um macetinho que eu sempre fazia no quadro nas aulas presenciais, né, principalmente em Belo Horizonte, não é comércio ilegal de arma de fogo? Olha aqui, ó, cuidado para não fazer confusão. O comércio ilegal de arma de fogo é CIA, não é Central de Inteligência Americana não, tá? Ó, CIA, ok? Mas cuidado, ó, o CIA não é internacional, é comércio ilegal, beleza? CIA, comércio ilegal de arma de fogo, beleza? O 17. Ah, professor, e o 18? Parece bobinho, tá? Mas isso ajuda pra caramba no dia do concurso, viu, gente? O 18 é TIA, tráfico internacional de arma de fogo. Então, o tráfico internacional TIA, o comércio ilegal de arma, CIA, tá? Então, ó, falei justamente da CIA ou do CIA, né? 6 a 12 anos e multa. Reclusão, 6 a 12 anos e multa. Falei da TIA ou do TIA, né? 8 a 16 anos e multa, ok? Então, cuidado aqui, ó, CIA, né? 6 a 12 mais multa. TIA, tá? 8 a 16 mais multa. Só que qual que é o detalhe em termos de prova que você tem que lembrar, que é uma questão bem recorrente? Mais
artigo 19. Se acontecer o artigo 19, olha aqui, ó, nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Então, ó, mais metade, né? Mais, né? Metade, esse meio aqui, ó, significando o quê? Metade, tá? Mais metade, né? Se a arma de fogo, ó, arma de fogo for de uso restrito ou for de uso proibido. Tranquilo? Então fica de olho, ó. Quando eu não tenho uma arma de uso proibido ou restrito, 6 a 12 mais multa para CIA, 8 a 16 mais multa para tia. Ah, professor, e se for justamente uma arma de fogo de uso restrito ou proibido? Aí, ó, a pena é aumentada. Aliás, desculpe, ó, estou justamente no 19, já ia comentar o 20 aqui, que é importante também, tá? Aqui, ó, deixa eu só voltar aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, beleza, ó. Tô falando justamente o quê? Uso, né? A pena é aumentada aqui, ó. Artigo 17 e 18. Queria pegar o marca-texto aqui, ó. A pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Beleza? Aí o seguinte, ó. Nos crimes dos artigos 14, 15, 16 e 17 e 18, a pena é aumentada da metade se. Então aqui, ó, outra condicionante, tá? E sobretudo aqui, ó, pro 17 e pro 18, tá? Então vale para essa tabelinha que a gente está falando que é importante aqui, ó. Artigo 17 mais 18, ok? Isso referente ali a comércio, né, ilegal de arma de fogo, o tráfico internacional de armas. Beleza. Aí o seguinte, ó, nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, então perceber aqui, ó, eu tenho, né, tanto o 17 quanto o 18, ó, então tanto CIA quanto TIA, importante para a Polícia Federal. A pena é aumentada da metade se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidos no artigo 6º, 7º e 8º desta lei, ok? O agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Beleza. Os crimes